Muitas pessoas estão tentando colocar a culpa no Lula e no BRICS pelas tarifas do Trump. Como se as tarifas do Trump nesse momento estivessem realmente atrapalhando o Lula. Não. O sonho do Lula, desde quando ele era deputado federal, desde quando ele era sindicalista, sempre foi livrar o Brasil da dependência dos Estados Unidos. O garoto propaganda Donald Trump foi o cara que nos deu essa oportunidade para percebermos que os Estados Unidos não são parceiros, eles são exploradores. Agora que os Estados Unidos estão agredindo não o presidente Lula e nem o Alexandre de Moraes, mas os exportadores brasileiros que, diga-se de passagem, apoiaram o Bolsonaro. Pois é, o Trump está agredindo os apoiadores do Bolsonaro. Os apoiadores do Bolsonaro já estão entendendo que não vale a pena apoiar esse movimento de direita submisso aos Estados Unidos. Mas uma coisa que eu queria trazer para vocês é a informação sobre qual é o significado da moeda única do BRICS. E eu gostaria de começar mencionando as campanhas que foram feitas na internet pela direita contra os impostos. Nós tivemos uma campanha muito criativa e engraçada, que foi aquela do Taxade. Nós tivemos também uma campanha contra a taxa das blusinhas e nós tivemos uma campanha recente contra o IOF. Eu queria dizer para vocês, bolsonaristas, que a campanha que vocês fizeram contra a taxa das blusinhas é uma campanha contra o tipo de taxa que o Donald Trump está colocando agora nos Estados Unidos. A taxa das blusinhas, que é uma taxa que vai recair sobre produtos que vêm de outros países, é exatamente o que o Trump está fazendo agora. Ele está penalizando os estadunidenses com taxas sobre produtos que vão vir de outros países, como, por exemplo, o Brasil. Agora, uma informação que é muito importante. Por que nós estamos cogitando há muito tempo a moeda do BRICS? E por que eu falei de taxas? Porque usar o dólar americano para negócios internacionais dentro do BRICS é pagar uma taxa para os Estados Unidos. Sim, vocês que são os bolsonaristas e são contra as taxas, é muito importante que vocês saibam que quando a gente compra o dólar para comprar produtos dos Estados Unidos, a gente está fazendo aquilo que é o óbvio, porque os Estados Unidos usam o dólar. Agora, quando a gente compra o dólar para comprar produtos da China, a gente está comprando a moeda dos Estados Unidos e pagando os Estados Unidos para usar a moeda deles. Então é muito incoerente vocês bolsonaristas serem contra, por exemplo, a taxa das blusinhas, no momento em que vocês são a favor do Trump, que está aplicando a taxa sobre o agro brasileiro. A mesma taxa das blusinhas, só que agora sobre o agro brasileiro. É incoerente vocês se posicionarem contra uma moeda única do BRICS, sendo que vocês comemoraram quando o Trump criou uma moeda dele. Sim, o Trump criou uma moeda digital e o bolsonarismo brasileiro vangloriou o Trump por isso. E a pergunta básica, por que o Trump, uma pessoa, pode criar uma moeda digital e nós, um grupo de países soberanos, não podemos criar uma moeda digital para a gente negociar entre a gente? A resposta é muito simples, porque você é um idiota. Você é subalterno dos Estados Unidos e totalmente incoerente. Você é contra pagar impostos para o Brasil, mas pagar impostos para usar o dólar, você é a favor. Comprar a moeda dos Estados Unidos e fazer com que os Estados Unidos tenham conforto sem terem que trabalhar, simplesmente trabalhando para pagar o uso da moeda deles, isso vocês concordam. O que a moeda do BRICS nos proporcionaria? Não ter que pagar os Estados Unidos para usar a moeda deles. É uma redução dos gastos do Brasil. E o Trump pode atacar o Brasil por causa do desenvolvimento da moeda do BRICS? O Trump pode atacar a Rússia? Ele pode, só que o ataque pode não funcionar. Porque os Estados Unidos precisam mais dos produtos brasileiros, por exemplo, do que nós precisamos dos produtos dos Estados Unidos. Os produtos dos Estados Unidos podem ser substituídos por produção local, o que gera emprego no Brasil, como podem ser substituídos também por produtos de outros países, como, por exemplo, China, países da União Europeia. Agora, os grãos brasileiros não. O Brasil produz 40 milhões de sacas de café arábica por ano. O Brasil é o primeiro na lista dos produtores de café. Os Estados Unidos consomem o café arábica. E lá, eles plantam? Não nasce café arábica nos Estados Unidos. Os produtores de suco estão desesperados porque eles não têm como substituir
a produção brasileira. Assim como os produtores de mel, que agora tiveram, os revendedores de mel que tiveram nesse momento que cancelaram a entrega de produto brasileiro. Então, se o Lula foi o cara que sugeriu uma nova moeda no BRICS, isso eu não sei, porque a Dilma sugeriu isso e naquela época ela foi derrubada por causa disso. Mas uma coisa eu posso te dizer, uma moeda única do BRICS significa nossa independência do dólar. E por que isso é importante para nós? Porque você não gosta de pagar imposto. Você se manifestou contra a taxa das blusinhas, contra o IOF, você se manifesta contra os impostos. E usar o dólar dos Estados Unidos não é um imposto que está no nosso Código Tributário Nacional, mas é a mesma coisa. Quando a gente usa o dólar dos Estados Unidos, se a gente compra 100, a gente paga 5 desses 100 só para usar o dólar. E o que vem de produto para a gente? 95. Só nessa troca a gente perde dinheiro. Então, imagino que agora você já está esclarecido e você nesse momento é capaz de substituir o seu fanatismo pela razão, pelo conhecimento. E agora, a partir desse momento, você vai parabenizar o Lula por estar lutando para que a gente tenha uma moeda única no BRICS. Isso significa que o brasileiro vai trabalhar para o Brasil e não para sustentar os Estados Unidos por causa do uso do dólar.